Bom dia, que Deus te abençoe. Já vou orar com você e por você. Só que antes eu preciso te dar uma direção espiritual muito forte, que se colocada em prática, escuta, mudará por completo a sua vida. Já deixa aqui para mim nos comentários o seu nome. Se você me acompanha pela Tropical FM, manda o seu nome pelo nosso WhatsApp e escuta o que Deus pediu para eu te entregar nesse dia. Você sabia que a sua vida ela pode mudar completamente se a partir de hoje você aprender a dizer alguns nãos? Para você alcançar o seu potencial, precisa dizer sim. Sim aos seus sonhos, sim às promessas de Deus, sim às pessoas certas. O sim é incrivelmente importante, mas sim sozinho não basta. Aquilo a que dizemos não tem tanto impacto quanto aquilo a que dizemos sim. Claro, sim costuma ser mais fácil. É o caminho de menor resistência. Mas se você não aprender a dizer alguns nãos, nunca chegará aos seus sims, que abrirão portas e mudarão a sua realidade. Há poder no não. Não em fazer concessões, não em agradar a todos, não em permitir pessoas abusivas, folgadas, negativas, tóxicas perto de você. Não a tudo aquilo que te distrai e rouba o seu foco. Dizer não exige disciplina para não deixarmos que as nossas emoções nos dominem. Não é algo que nos vem naturalmente. A nossa natureza humana quer impor a sua vontade. E a maioria de nós é boa em dizer sim. Quer ficar acordado até tarde vendo TV do que estudando? Sim, divertido. Quer ir ao shopping em vez de fazer o seu dever de casa? Sim. Você quer aquela terceira tigela de sorvete, de chocolate? Sim. Você nem precisa perguntar. Há uma batalha acontecendo entre a nossa carne e o nosso espírito. A carne quer o caminho mais fácil. Ela quer gratificação instantânea. Mas Provérbios diz, uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade com seus muros derrubados. Naqueles dias, quando os muros ao redor de uma cidade estavam caídos, o inimigo podia entrar facilmente e fazer o que quisesse. Se você diz sim o tempo todo e não há autocontrole nem autodisciplina, então os seus muros estão caídos. Não há defesa, não há proteção. E às vezes somos os nossos piores inimigos. Você pode ter todo o talento do mundo e todas as oportunidades, mas se não tiver autocontrole, a disciplina para dizer não às coisas que sabe que não deve fazer e às pessoas que abusam do seu bom coração, então não tem jeito. Não alcançará o seu destino. Olha, não deixe que a carne, seus desejos carnais, ditem a sua vida. Você está no controle dos seus sims e dos seus nãos. Aprenda então o poder do não. Não às discussões e à necessidade de impor sua vontade. Não a assistir coisas que envenenam seu espírito. Não à pressão dos outros, a deixar que o convençam a ceder. Cada não leva a um sim melhor. E os nãos não são uma opção. São necessários para que você alcance o seu destino. Moisés, ele nasceu em uma família de hebreus, mas foi criado pela filha do faraó e por príncipes egípcios. Ele cresceu no palácio, com prestígio, influência. Contudo, quando jovem, testemunhou a opressão dos egípcios sobre os hebreus, os escravizando, os maltratando, e algo se levantou dentro dele. Ele sabia que aquilo não estava certo. A Bíblia diz que ele se recusou a ser chamado de filho da filha do faraó. Em vez disso, escolheu ficar ao lado do povo de Deus. Ali ele tinha tudo, né? Riqueza, influência, uma vida fácil. Alguns pensamentos lhe diziam, não cause problemas, Moisés. Mas ele ousou dizer, não, eu não vou escolher o caminho mais fácil. Não vou ficar de braços cruzados, vendo a minha família sofrer e fazer concessões a esse povo. Ele se recusou a ser chamado pelo nome deles. Que coragem, né? Não foi fácil. Mas se você quer alcançar a plenitude do seu destino, haverá momentos em que terá que se impor e recusar coisas que não sejam o melhor de Deus. Recusa os vícios que prejudicaram a sua família. Recuse-se a ser cínico com aqueles ao seu redor.
Recuse a ofensa e a falta de perdão que estão tentando envenenar a sua vida. Se Moisés não tivesse dito não quando jovem, jamais teria visto um sim maior. Se tivesse permanecido ali no palácio, onde era confortável, pensando que as coisas estavam bem ali, o bom poderia ser inimigo do melhor. Sem aquele não, Moisés jamais teria libertado os israelitas da escravidão. Jamais teria visto o mar vermelho se abrir, nem os inimigos se afogarem em suas águas. Esse não pode ser difícil, mas está levando a um sim muito maior do que você pode imaginar. A Bíblia diz assim: nenhuma disciplina é agradável no momento, mas mais tarde você verá a recompensa. Deus pede que você diga alguns nãos. E esses nãos podem, num primeiro momento, tornar a sua vida mais difícil. Mas é porque Deus tem sims maiores, coisas maiores reservadas para o seu futuro. O não é necessário para chegar ao sim. Bem, é difícil acordar cedo e me exercitar, Fábio. Fábio, é difícil não comer as coisas que me fazem mal. Fábio, é difícil controlar a minha boca. Eis a chave. A dor da disciplina é menor do que a dor do arrependimento. A dor da disciplina pesa alguns gramas, a dor do arrependimento pesa toneladas. Nós nos concentramos na dor agora, mas precisamos pensar mais no futuro. Moisés, ele se sentiu desconfortável ao deixar o palácio, mas depois, quando viu os israelitas marchando para fora do Egito, 2 milhões de pessoas livres após 10 gerações de escravidão, e em nenhum momento ele pensou: puxa, eu gostaria de não ter dito não naquela época. Eu gostaria de ter escolhido o caminho mais fácil. Escuta, você nunca verá os seus maiores sims sem dizer não a certas coisas. Aquilo a que você diz não vai abrir a porta para um sim que você jamais imaginou. Foi assim que José fez. Seus irmãos, com inveja, o venderam como escravo no Egito. Ele trabalhava então para um homem chamado Potifar, administrando a sua casa. A esposa de Potifar gostava de José. Ela tentou seduzi-lo. Quando Potifar não estava em casa, ela aparecia, fazia investidas e deixava claro o seu interesse. Mas José era um homem de grande caráter e integridade. Quando Deus tem algo grandioso reservado para o seu futuro, você será testado ao longo do caminho, viu? É aqui que muitas pessoas travam. Elas não sabem dizer não. Querem o prazer do momento. Cedem aos desejos carnais, sem perceber que isso as impede de alcançar o prazer muito maior que Deus tem reservado. José estava sozinho em casa. Potifar havia saído. Apenas ele e essa mulher que o cortejava. Ninguém saberia, José já estava decepcionado. A vida lhe havia reservado um grande golpe, o mantendo preso contra a sua vontade em uma terra estrangeira. O que ele tinha a perder? Mas José entendia que precisamos vencer batalhas, em particular, antes que Deus nos abençoe em público. O que você faz quando ninguém está olhando determinará o quanto Deus pode lhe confiar. José sabia que as pessoas podem não estar observando, mas Deus está. Ele controla o universo. A promoção não vem de pessoas, ela vem do Senhor. Paulo disse a Timóteo para fugir da tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você é casado, casada, e alguém de repente está interessado em você, mantenha a distância. Você pode até tentar ajudar, mas faça o possível para se manter afastado dessa pessoa. Se a pessoa pegar o elevador, suba as escadas. Se ela sair pela porta da frente, saia pela porta dos fundos. Se ela chegar às 8 horas, chegue às 7h45. Não complique as coisas. A Bíblia diz assim: cuidado para que, quando você pensa que está em pé, não caia. Isso significa não brincar com fogo, ou você vai se queimar. 1 Coríntios diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Não duvido que você seja uma boa pessoa, mas a sua bondade não vai contagiá-los. A maldade deles é que vai te contaminar. O Salmo 1 diz assim: não se assombrem no caminho dos pecadores. Não andem com aqueles que não têm o que desejam. Vocês acabarão se tornando como eles. Você está convivendo passivamente com pessoas que fazem concessões, fofocam, não demonstram integridade? Isso vai te contaminar. Você precisa fugir dessa tentação. Então, pare de dificultar as coisas. Já é difícil o suficiente lidar com as coisas sobre as quais não temos controle.
Entenda que seu destino é muito importante. O chamado em sua vida é muito significativo. O que Deus lhe designou para fazer pode impactar a sua família por gerações. E é por isso que você precisa aprender a dizer não. A viver com santidade e integridade. Fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. As pessoas com quem você convive precisam te impulsionar, não te arrastar para baixo. Onde você se posiciona e com quem você escolhe passar o tempo pode te construir ou te destruir. Um dia, a esposa de Potifar aproximou-se de José e o agarrou, dizendo: venha comigo. Ela puxou-lhe a capa. Mas a Bíblia diz que o José se desvencilhou. Estamos falando de integridade e disciplina. Ele tinha muitas desculpas. Ela foi a agressora, foi ideia dela, mas José conhecia o poder do não. Ele entendia que se dissesse sim à infidelidade, jamais veria os sims maiores. Ele não estava pensando no presente, mas sim no futuro. Ei, não deixe que o prazer momentâneo impeça de você alcançar uma bênção duradoura. Quando a esposa de Potifar viu que José não cederia, começou a gritar e o acusou falsamente de tentar machucá-la. Ele foi preso por algo que não fez. Mais um revés. José poderia ter se amargurado, mas ele disse não. Poderia ter relaxado, mas continuou dando o seu melhor. Foi colocado no comando, então, de toda a prisão. O padeiro, um de seus companheiros de cela, foi libertado. Ele prometeu ajudar José, mas se esqueceu dele. José poderia ter ficado ressentido. Puxa, essa foi a gota d'água, né? Mas ele disse não. Se você quer cumprir o seu destino, precisa aprender a dizer não. Eu sei que é difícil. Afastar-se da esposa de Potifar, por assim dizer, e ter integridade quando ninguém está olhando, é difícil. Mas essa dor da disciplina vai trazer uma grande recompensa. É você passando no teste. É você provando a Deus que Ele pode confiar em você com maior favor e maior influência. Muitas pessoas são condicionadas a dizer sim e simplesmente fazer o que sentem vontade. Deus está procurando por Josés. Pessoas que escolhem o caminho certo, fazem o que é difícil e fogem da tentação. Talvez haja coisas às quais você tenha dito sim por anos. Coisas às quais você se acostumou. Então que este seja o momento que você se levante e diga não. Não a falta de comprometimento com os seus objetivos. Não a falta de persistência. Não as pessoas que abusam emocionalmente de você. Quando você fizer a sua parte, Deus entrará em ação e fará a parte dele. Haverá uma graça sobrenatural para quebrar os maus hábitos e derrubar as fortalezas que o têm impedido de avançar. Pode ser um pouco doloroso, mas você precisa se esforçar ao máximo e ser disciplinado. É assim que você verá a mão de Deus se levando para onde você nunca sonhou. Há um outro homem na Bíblia chamado Geazi. Ele era o assistente de Eliseu. Certa vez Eliseu orou por um homem com lepra. Ele foi curado. O homem ficou tão feliz e grato que perguntou a Eliseu se poderia lhe pagar ou lhe dar algum tipo de presente. Eliseu disse: não, foi Deus quem o curou, não eu. Você nunca precisa pagar por oração. Você não pode comprar um milagre. A bênção de Deus é sempre gratuita. Mas este homem estava determinado. Vamos lá, Eliseu, você já fez tanto por mim, deixe-me ao menos lhe dar alguma prata ou ouro. Mais uma vez, Eliseu recusou e não aceitou nada. O homem e seu grupo partiram e voltaram para a cidade. Geazi, o auxiliar, ouviu a conversa e algo lhe sussurrou. Você deveria ir buscar aquele tesouro. Pode ser dinheiro fácil, ninguém vai saber. A tentação vem a todos nós. Ser desonesto, ser infiel, se ofender. A carne quer dizer sim. Isso é bom, eu gosto. Mas a Bíblia diz que se você viver segundo os ditames da carne, você morrerá. Isso significa que se você deixar os impulsos comuns te dominarem, você não alcançará o seu destino. Quando Geazi sentiu aquele desejo de ser desonesto, aquele impulso de pegar secretamente aquele dinheiro, ele poderia simplesmente ter dito, não, eu não vou lá, não sou assim. Mas ele baixou a guarda, deixou suas emoções o dominarem e escapuliu quando Eliseu não estava olhando. Ele então
alcançou aqueles caras. Eles ficaram se perguntando o que estava acontecendo. Geazi disse: poxa, tivemos alguns convidados inesperados. Eliseu perguntou se vocês podem ainda nos dar alguma prata, algum ouro. Eles disseram claro e lhe deram muito tesouro. Ele voltou para Eliseu, agindo normalmente, como se tudo estivesse bem. Eliseu perguntou: Geazi, onde é que você estava? A gente te procurou. Ele respondeu: ué, em lugar nenhum, por aqui mesmo. A Bíblia então diz que imediatamente sua pele ficou coberta de lepra. O que fazemos em particular é assunto para Deus. Eliseu não viu pegar o dinheiro. Ele não estava lá, mas Deus vê tudo. Havia grandes promessas no futuro de Geazi, mas ele não disse não às pequenas tentações. Deus teria lhe dado muito mais tesouro do que ele roubou. Aquilo foi um teste. Você nunca mais ouviu falar de Geazi na Bíblia. O que realmente é triste é que Eliseu era o assistente de Elias. Lembre-se, ele recebeu uma porção dobrada da unção de Elias. Geazi era o assistente de Eliseu. Ele era o próximo na linha de sucessão. Ele deveria ter recebido 4 vezes mais unção do que Elias, mas não passou no teste. Não deixe que isso aconteça com você. Aprenda a dizer não à falta de integridade, não à preguiça, não à falta de disciplina, não às más companhias, não às distrações que desperdiçam seu tempo. Ei, a vida é curta. Não estaremos aqui para sempre. É fácil ficar preso à rotina, em um ciclo negativo, mas é hora de você quebrar esses padrões. Examine então hoje a sua vida. Como é que você gasta o seu tempo, suas amizades, seus ambientes? Deus está te chamando hoje para algo maior. Ele possui níveis superiores para você, mas o superior e o melhor de Deus exige uma maior disciplina, uma maior resistência, uma maior resiliência, um maior comprometimento. Então responda para mim. Ao que ou a quem você precisa hoje dizer não? Pode não ser um grande pecado, mas é algo que está, de repente, limitando o seu crescimento, impedindo de florescer como deveria. Suas defesas estão abaladas? Falta autocontrole? Então que este seja o dia em que você se levante na fé e diga: não, eu não vou mais deixar que os impulsos naturais ditem a minha vida. Como José, eu vou governar minhas emoções. Vou fugir da tentação. Não vou ficar me envolvendo ou permitindo perto de mim pessoas que me arrastam para baixo. Não vou mais deixar que a falta de disciplina roube o meu futuro. Se você aprender o poder do não, eu acredito, declaro e profetizo que você vai receber muitos sims. E será algo que você nunca viu. Sim para um favor maior de Deus em sua vida. Sim para a promoção, sim para a cura, para novas conquistas, para a liberdade financeira, para a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. Se você nesta manhã recebeu essa direção, diga amém. Glória a Deus. Eu quero agora orar com você e por você. Antes, escreve aqui para mim essa frase de poder. Declara assim comigo: o meu novo tempo começou e ninguém poderá impedir o que Deus determinou para mim. Tá pela Tropical? Manda aí pelo WhatsApp. Vou falar devagarzinho. O meu novo tempo começou e ninguém poderá impedir o que Deus determinou para mim. Declara: o meu novo tempo começou e ninguém poderá impedir o que Deus determinou para mim. Isso. Meu anjo de luz, você que me acompanha todas as manhãs, deixa para mim aqui o seu like, seu gostei, o seu curtir. E acabando a nossa oração de hoje, eu quero que você a faça chegar para 7 pessoas. 7 é um número profético. Tudo que você faz em 7 vezes, múltiplo de 7, Deus multiplica, Deus abençoa. Então, acabando a oração, copie o link e envie para 7 contatos do seu WhatsApp. Viu? Eu quero agora, então, que você abra o teu coração. Vou orar com você e por você. Vamos formando nesse instante uma grande e poderosa corrente de orações. Estendo a mão em sua direção e oro pela tua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro agora por cada pessoa que está me acompanhando nesse instante. Por cada vida que ouviu essa direção espiritual de hoje e entendeu que chegou o tempo de aprender o poder do não.
Pai, o Senhor sabe quantas vezes essa pessoa se desgastou tentando agradar todo mundo, quantas vezes abriu mão da própria paz, da própria fé, para não decepcionar alguém. Mas hoje, em nome de Jesus, eu te peço, dê a essa pessoa discernimento, força espiritual para dizer não a tudo que o afasta da tua presença. Dê a essa pessoa sabedoria para recusar o que parece bom, mas não vem do Senhor. Que o Espírito Santo a ensine a escolher o melhor, a preservar a pureza, a manter o foco, a resistir às distrações, às tentações, à inveja. Deus, quebra agora toda influência maligna, todo laço, toda amizade que tem roubado a energia, a paz dessa pessoa. Fecha as portas erradas, abre as certas. Livra essa pessoa dos falsos amigos, dos amigos abusivos, de todo relacionamento tóxico. Que a tua voz se torne mais forte do que qualquer voz do inimigo na mente das pessoas. Espírito Santo, dê a ela domínio próprio, disciplina, coragem para que ela diga não ao pecado, não às concessões, não às distrações e sim à tua vontade, sim ao destino que o Senhor já preparou. Que a partir de hoje, Pai, cada decisão dessa pessoa seja guiada e dirigida pela tua sabedoria. Que todo cansaço emocional, toda confusão, toda influência contrária sejam removidos agora. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa libertação, restauração e alinhamento com o céu. Espírito Santo, sela esta oração com o teu poder. Coloca um muro de fogo ao redor dela. Guarda a mente dessa pessoa, o coração dela, os caminhos. E quando vierem as tentações e as pressões, a lembre deste momento. Dê a essa pessoa forças para dizer não ao que destrói e sim ao que edifica. Que cada passo dado a partir de agora a leve mais perto do propósito divino. E no nome poderoso de Jesus eu declaro, está feito, está selado, está decretado um novo tempo, uma nova força, uma nova unção sobre esta vida. Levanta uma de suas mãos e diga, eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. E ore comigo assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Você diz amém. Você diz graças a Deus. Respira, solta o ar e toma posse da tua bênção, do teu milagre, da tua vitória. Eu quero agora que você deixe Deus te usar. Copie o link dessa oração e envie para 7 pessoas. 7 pessoas que precisam hoje receber essa palavra, este direcionamento, essa oração por meio de você. Faça isso. Copie o link, isso. Coloque também no status do seu WhatsApp. Compartilhe você que está acompanhando a gente no TikTok, no Facebook. Escuta, Deus ele está te levantando para um novo tempo. Esse não que você aprendeu a dizer hoje vai abrir portas que ninguém mais conseguirá fechar. As situações que te desgastavam perderão força. As pessoas que te oprimiam perderão acesso. E o que antes te prendia não terá mais poder sobre você. O Senhor hoje está te chamando para viver com propósito, com discernimento e com autoridade. Então, receba essa palavra. Você não vai mais andar em círculos, não vai mais se desgastar tentando agradar quem não entende o seu chamado. A partir de hoje, Deus te dá uma nova mente, um novo foco e uma nova força. O céu já se moveu a seu favor, então levanta a cabeça e declare com fé. O meu novo tempo começou e ninguém poderá impedir o que Deus prometeu e determinou para mim. Aleluia! Você já está protegido e blindado. Esta para você será uma sexta-feira de bênçãos, de milagres e de vitórias. Amém? Nunca perca o hábito de orar comigo todo comecinho de dia. Eu quero que você receba agora esse abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te guarde, proteja e abençoe de modo forte, tremendo e poderoso.